Então, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Gama. Tenho dedicado boa parte destes últimos anos da minha vida a uma disciplina que se chama Feng Shui. Dentro desta área, portanto, tornei-me consultor de Feng Shui. Não só faço apresentações como esta palestra, como também sou formador em vários cursos, como também, portanto, acompanho projetos, sejam eles de arquitetura, sejam eles apenas de decoração, sejam até projetos de vida, como organizar apenas um espaço pessoal, quer para a habitação, quer para o negócio. Portanto, de certa forma, poder trazer um bocadinho mais de equilíbrio à vida das pessoas. E é exatamente nisso que consiste esta disciplina que eu chamo de disciplina, para não entrar aqui em discussões se é uma arte, se é um conjunto de técnicas, se é uma ciência, mas, portanto, que tem o nome de Feng Shui. Desculpa que ainda não acertei aqui com o mas pronto. Feng Shui, que traduzindo à letra, Feng Shui quer dizer vento e água. E vento e água porquê? Alguém me sabe dizer o porquê que... Ambos levam corrente, sim. São os elementos necessários para a nossa vida. É verdade também, que são alguns dos elementos necessários à nossa vida. Sim, um representa a água da vida, outro representa o vento, no fundo, do ar que nós respiramos. Mas basicamente porque, tanto um como o outro, são dois fenómenos ou dois elementos da natureza que representam muito bem aquilo que é o movimento, aquilo que é o fluxo. Tanto num caso como no outro, não existem em formas fixas, existem sim através de um movimento. O vento, se nós o quisermos abraçar, não conseguimos, não é? Só se formos buscar uma manga de plástico gigante e fecharmos a correr, aquilo que é, portanto, um género de um balão, mas mesmo assim temos aquela noção de ser algo muito fluido. E a água também, ou temos um recipiente estanque, não a conseguimos agarrar porque ela foge-nos entre as mãos. Até essa a ideia de que, efetivamente, toda a nossa vida, todo o nosso corpo e todos os espaços que nós habitamos são percorridos por fluxos. Fluxos esses que, em termos de imagem, fomos buscar as referências à natureza daquilo que tão bem representa esse fluxo em movimento. A mesma gota d'água não volta a passar no mesmo sítio nunca, portanto, é algo que, vivendo uma vez, não se volta a repetir. O mesmo percurso da água pode fazer na mesma, portanto, aquele serpentear aquela curva, mas a cada momento são novas gotas de água que passam por aquela curva, não é? Portanto, e é essa a ideia do movimento, é essa a ideia do fluxo, é essa a ideia deste fenómeno da vida. A vida é essa que está presente em todos os espaços, todos os ambientes que nós utilizamos. Ora bem, e quando temos já uma noção de que, efetivamente, é importante começarmos a olhar para os espaços, se calhar com uns outros óculos ou com uns outros olhos, que não vejam só o material físico, que não sinta só a textura, que não veja apenas a cor da parede, mas que consiga também começar a estar atento àquilo que nós chamamos de fluxo. Hipoteticamente é um género de uma corrente de ar que nós não o vemos fisicamente, não sentimos, porque não sentimos o frio da corrente de ar, mas é algo que nós sentimos de uma forma não consciente. Há quem descreva até o Feng Shui como distinguindo-o da decoração, portanto, apresentando a decoração como o lado visível, o lado palpável de um espaço, da organização de um espaço. Portanto, nós, através da decoração, conseguimos identificar as cores, conseguimos identificar os materiais, as texturas. Através do Feng Shui, conseguimos sentir aquilo que não é consciente. Conseguimos ter determinadas sensações, conseguimos até reconhecer que eu gosto mais deste canto, mas não me sinto tão bem no outro canto, que há um espaço ao qual eu me sinto convidado a repetir a experiência e a voltar lá, e há outros espaços que, por muito belos e bonitos do ponto de vista até estético, possam estar construídos e concebidos, mas depois nós não sabemos explicar porquê, mas não nos apetece voltar lá, ou não tivemos experiências agradáveis.
É aí que entra o Feng Shui. O Feng Shui vai nos ajudar a tomar consciência dessas sensações que nós muitas vezes experimentamos, mas que não são conscientes. Sabem, quando conhecemos uma pessoa e temos aquela sensação que a conhecemos de uma vida inteira, quase como se tivéssemos sido irmãos numa outra vida, ou realmente acabamos de conhecer uma pessoa e sentimos logo uma empatia enorme com essa pessoa? E o contrário também pode acontecer. Às pessoas que até nós conhecemos há mais tempo e não conseguimos ganhar empatia com essa pessoa. E às vezes não há explicação para isso. São ambas honestas, são ambas boas pessoas, são ambas cheias de bons propósitos e a fazerem muito coisas que nos agradam. No entanto, é uma questão às vezes energética, é uma questão às vezes de sensação. Com os espaços acontece exatamente a mesma coisa. Há espaços que nos são benéficos, e há outros espaços que não nos ajudam a crescer e que, antes pelo contrário, nos podem travar ou bloquear. E mais uma vez, tal como eu falei há bocado das pessoas, ambos os espaços podem ser altamente positivos, só que um espaço que é muito bom para mim pode não ser bom para outra pessoa que esteja ao meu lado. Isto porquê? Porque todos nós somos pessoas diferentes, todos nós temos necessidades diferentes e todos nós, por mais parecida que tenha sido a nossa educação, dentro da mesma cultura, dentro do mesmo tipo de história coletiva, dentro do mesmo tipo de religião até, mesmo assim todos nós fizemos a nossa própria experiência. Portanto, há situações, e acontece isto muito, estuda-se muito em irmãos gêmeos, que tiveram a mesma educação, tiveram o mesmo tipo de oportunidades e às vezes reagem de uma forma completamente diferente. Tem a ver com as suas experiências, porque tal como as gotas de água não são as mesmas a perceber aquela curva do rio, também ninguém consegue fazer exatamente a mesma experiência, porque todos nós também temos os nossos próprios filtros, todos nós temos os nossos próprios ritmos, e por muito parecidos que nós tentamos ser uns dos outros, somos todos diferentes. Da mesma forma, portanto, os espaços vão ser diferentes de todos os outros. E isto para quê? Para introduzir aqui o conceito da não receita, que é muito importante no Feng Shui. O Feng Shui da não receita, que é porque eu li num livro que as janelas têm que estar todas viradas para a direita, agora vamos construir as janelas todas viradas para a direita. Porque eu li num livro, alguém me disse que as casas devem estar todas orientadas a sul. Eu muitas vezes posso chegar lá a um conjunto de edifícios, portanto a um condomínio, e se calhar naquele caso particular as casas voltadas a norte até têm melhores condições e fornecem melhores características de uma casa do que a casa orientada a sul. Embora, teoricamente, nós sabemos que a casa orientada a sul tem um potencial maior de ser mais fácil a sua utilização. Tem sol o dia todo, portanto será mais fácil. Mas pode haver uma característica qualquer particular de as casas orientadas a sul levarem todas com uma série de postes à frente, ou terem linhas de alta tensão à frente, ou ter um prédio maior a fazer sombra, e essa casa nunca consegue usufruir do sol, enquanto as casas com a fachada orientada a norte. O que teoricamente não é tão fácil, mas podem ter um campo aberto com imenso sol o dia todo e por influência desse campo, depois a casa também recebe muita luz. Estão a perceber a ideia da não receita? Lembrarmos que o Feng Shui nos vai dar uma série de regras, uma série de orientações para não nos perdermos, para sabermos qual é o caminho, mas depois temos que ver se esse caminho se adequa a cada caso. Na mesma casa podem viver pessoas diferentes com características completamente distintas. Mesmo que sejam pessoas que astrologicamente até com datas de nascimento parecidas e portanto que tenham o mesmo tipo de características também energéticas, são pessoas que podem estar em diferentes fases na vida a precisar de diferentes coisas. Por exemplo, temos um que trabalha em casa, temos outro que só vai dormir a casa e está o tempo todo fora de casa. Temos uma família que vive a casa durante a manhã e depois durante a tarde está sempre fora. Temos outra família que na mesma casa, portanto, de manhã nunca está em casa e depois à tarde faz a vida toda em casa. Portanto, temos uma variabilidade tão grande de hipóteses que fica aqui a chamada de atenção de que é preciso ter muito cuidado com as receitas, como em tudo, eu penso. Nós temos um caminho a seguir de maneira a não nos perdermos, a sabermos que há ali um fio condutor que nos orienta. Há um corrimão pelo qual nós nos podemos guiar. Mas depois, todos os caminhos, nenhum caminho existe a direito. Portanto, todos os caminhos vão serpenteando. Portanto, nós, em cada situação, vamos ter que descobrir qual o caminho mais adequado naquela situação e naquele momento. Que é outra questão. Em que
os espaços são vivos, tal como nós. O nosso cabelo vai crescendo, a nossa maneira de vestir também vai mudando com as estações do ano, de fase para fase, de ano para ano, estamos diferentes. A nossa casa, o nosso espaço também vai mudando. E, portanto, o nosso espaço, que é concebido de determinada maneira numa altura da nossa vida, não deve permanecer sempre igual durante não sei quantos anos. Faz todo o sentido que vá sendo desenvolvido, que vá sendo mudado, às vezes por pequeninas coisas, não precisamos mudar a estrutura toda, não precisamos estar sempre a renovar os móveis todos, mas podemos ir fazendo sempre alguns ajustamentos, até porque nós próprios, tal como fazemos com a nossa roupa, não é? Gostamos de uma peça nova todos os anos, gostamos de ir aproveitando o que temos antigo, mas passamos até a usar de uma outra forma, podemos mudar a posição de uma cadeira, podemos trocar um quadro que estava numa parede, de repente vai para outra parede. Portanto, faz algum sentido irmos movimentando para que haja uma dinâmica, para que possamos oferecer à casa uma outra vibração, porque a casa depois vai ajudar-nos com essa nova vibração. E esta é uma imagem que nos faz tomar consciência que realmente nos espaços, mesmo quando eu tenho as portas fechadas e as janelas fechadas, mesmo quando existe a tal corrente de ar, existe um fluxo que faz com que as casas tenham uma vida própria. Já todos com certeza fizeram a experiência de entrar numa casa que não conhecem, os donos da casa quererem que as visitas vão todas para a sala e não sabemos porque as visitas vão todas para a cozinha. Já todos tiveram essa experiência, com certeza. Ou, às vezes, até nos esquecemos casas que têm um corredor com não sei quantos quartos, com 5 ou 6 quartos, e nós viemos embora com a sensação que aquilo é para um T1, porque achámos que a casa, acabámos de estar só na sala, e não nos apercebemos que a casa, para além daquela sala, não sentimos que a casa tinha uma outra dimensão. Viemos lá com uma ideia completamente deturpada do que era a casa. Ou às vezes queremos ir à casa de banho e perdemos nos corredores, porque andamos à procura da casa de banho e nem sequer sabemos onde é. Isso acontece muitas vezes quando este fluxo pode não estar tão direcionado, com um fluxo tão facilitado. Pode haver zonas da casa que estão mais bloqueadas, zonas que estão menos vividas, e nós até nos esquecemos, nem sequer sentimos que aquilo faz parte da casa. E já há outras zonas, como o exemplo da cozinha que eu dei há bocado, mesmo que nós tentemos fechar a porta da cozinha, porque não queremos que ninguém vá para a cozinha, queremos estar ali sossegados, a energia está tão dinâmica, tão até que aquilo funciona quase como um ímã, não é? As pessoas são todas atraídas ali como se aquilo fosse o coração da casa. É um pouco essa ideia. E, efetivamente, o que acontece é que nós, quando entramos num espaço, o nosso olhar segue livremente por esse espaço. Vou-vos deixar aqui um exercício para fazerem depois em casa. Ou quando forem um espaço, principalmente quando forem um espaço que não conhecem. Tentem estar atentos para onde segue o vosso olhar, sem pensar. Portanto, ao entrar, ao dar o primeiro passo num espaço, para onde é que o vosso olhar segue? É para a zona que tem mais luz, é para a zona que tem mais sombra, é para um espaço mais aberto, é para um espaço mais fechado. Tentem tomar consciência para onde é que o vosso olhar segue. Normalmente somos atraídos exatamente para o mesmo fluxo principal da casa. Esta imagem que está aqui é apenas um exemplo daquilo que poderá ser um fluxo principal da casa. Isto porquê? Porque os tais fluxos de energia, a quem os chineses chamaram de Qi, os japoneses Ki, os indianos Prana, e que nós não temos um termo tão apropriado, tão centrado, e apenas chamamos de energia, mas a energia pode ter outros significados, não é? Pode ser a energia elétrica, pode ser a energia química, biológica, de todas as reações do nosso corpo. Aqui podemos chamar de energia vital. Portanto, esta energia, a quem os indianos chamam de prana, podemos chamar de energia vital. Aliás, os ingleses chamam a força da vida, o life force. Os índios da América do Norte chamam o grande sopro. Inclusive em Portugal também, quando um bebê nasce e tem o seu primeiro choro, em algumas zonas, já ouvi também chamar o sopro. Portanto, quase como a imagem de que de repente a criança recebeu a energia vital, não é?
Portanto, quando se torna independente do corpo da mãe, de repente tem o seu primeiro fundo, e nós sabemos que cientificamente, é a abertura do pulmão, em que ele começa a chorar e a reagir a este mundo. As casas usufruem também desse fluxo energético. Fluxo esse energético que lhes dá determinadas características que fazem com que determinadas zonas da casa sejam mais ativas e outras zonas sejam mais tranquilas. E, portanto, começámos a tomar consciência que, efetivamente, a mesma sala, como acontece aqui, neste momento, há uma zona da sala que está mais dinâmica e há outra zona da sala que está mais tranquila, mais passiva. Conseguem ter uma ideia de qual é a zona mais dinâmica da sala? À beira das plantas. A zona da frente. Poderá ser, mas esta zona da frente está mais em aberta. A energia tem maior tendência a ser mais dinâmica. Ela flui com mais facilidade. Como se não chegasse por ter este campo mais aberto, temos também um projetor a ajudar. Portanto, é um dinamizador. Portanto, a luz acaba por ser um dinamizador também do fluxo energético. Eu pensava que estava a falar da sala da planta. Não, estou a falar desta sala aqui, desta sala aqui. Foi por isso que eu falei das plantas. É verdade também que em qualquer espaço a planta é um elemento decorativo que nós utilizamos e é um elemento vivo. Portanto, quando o comparamos com outro tipo de bibelô, ou com uma estatueta, ou com uma tapeçaria, a planta tem de ser mais dinâmica do que qualquer outro elemento. Porque mesmo que eu tenha aqui o cortinado a esvoaçar, não passa de um movimento provocado pela corrente de ar, pelo vento que vem de fora. E depois, na prática, a maior parte do tempo, o cortinado está quieto. A planta não, está sempre viva, está sempre a fazer trocas energéticas. E, portanto, não há dúvida que a planta, como ser vivo que é um dinamizador de espaços. O raciocínio está lá. Não, mas quando falou da planta, pensei que fosse a sala dessa planta e não daqui. Claro. Aqui a ideia é percebemos que, efetivamente, em todos os espaços há um canal energético que é mais forte. Como se em todos os espaços houvesse um caminho ao qual somos convidados a percorrer, porque é o caminho mais dinâmico. Quando ele é equilibrado, obviamente, somos convidados. Eu, se quiser ir àquela cadeira lá do fundo, vou por aqui e não por aqui, porque eu aqui sinto-me bloqueado para, e aqui não. Eu aqui tenho o caminho em aberto, portanto, por aqui é muito fácil circular. Portanto, este é um dos canais principais da sala. É verdade, tem outro também, que vem ali da porta. As portas são consideradas sempre as bocas de energia, portanto, é o início para nós recebemos a energia principal. E há outro que corre por aqui também, porque neste momento eu tenho aqui uma abertura e, portanto, funciona também como uma passagem energética. É verdade que, de vez em quando, isto fecha e a coisa fica mais tranquila. Portanto, o canal aqui acabou de acalmar um bocadinho. Mas há sempre zonas que são mais ativas. Agora, o que é que nós pretendemos do Feng Shui? Primeiro, e essa é uma questão importantíssima, quais as necessidades das pessoas que vivem nesta casa? Porque, obviamente, que se isto for um quarto para dormir, interessa que seja o mais calmo e o mais tranquilo possível. Se isto for uma sala para estar com os amigos, para fazer umas festas, não nos interessa que seja tão calmo, interessa-nos que tenha alguma dinâmica, para ser festivo, para ter dinâmica. Sendo uma sala de palestras, como é este caso de hoje, não nos interessa que seja uma energia também demasiado calma, senão daqui a bocado vocês estão todos a dormir, não é? Portanto, tem que haver aqui alguma dinâmica. Por outro lado, também não pode ser muito ativa, porque senão, por mais esforço que vocês façam para estar focados no assunto, estão sempre a ser distraídos. Não é por acaso também que as cadeiras nesta sala estão dispostas desta maneira. Porque esta posição permite-vos estar com foco no assunto e ao mesmo tempo sentirem-se seguros, porque atrás de vocês têm uma parede que vos protege, ou têm os colegas de trás, mas não têm uma zona de passagem. Ninguém aqui, tirando o Zé e o André, que estão ali de costas para a porta, mas neste momento até têm a porta fechada, portanto até estão minimamente confortáveis, mas se a porta estivesse aberta, principalmente o Zé, estaria o tempo todo, em vez de estar com atenção à câmara, estaria o tempo todo a tentar... E nem sequer é fisicamente. É em termos de energia, o radar natural que todos nós temos, neste caso do Zé, estaria a pôr o foco todo da energia dele a tentar perceber o que é que se passava nas costas e com mais dificuldade em focar-se naquilo que está a fazer.
Alguém que nunca se tenha feito esta experiência de estar algum tempo num lugar de costas para uma zona de passagem? Acontece-nos às vezes nos restaurantes, ficamos no lugar do corredor, não é? Acontece às vezes em salas de reuniões também. Esses lugares são sempre lugares mais rápidos. Convidam-nos a fazer o que temos a fazer rapidamente e ir embora. Posso dizer que em algumas empresas isso é mesmo propositado, é feito de propósito, nomeadamente nas salas de negociação. E esses lugares são para as visitas. O dono da casa está ali bem protegido, está a fazer a negociação à sua maneira e o convidado, entre aspas, não é? Leva ali os preços todos esmagados, porque ele já aceita tudo, ele quer despachar a reunião, ele já sente-se tão desconfortável e é de uma forma tão inconsciente que ele nem sequer se apercebe do desconforto que tem, mas ele sente que a coisa não está a correr bem e ele quer despachar. Posso ver que essas salas não só são pensadas em termos da disposição dos móveis, portanto, para que as pessoas fiquem numa posição vulnerável, como a própria climatização da sala também é feita de propósito a criar desconforto às pessoas. Portanto, os ar-condicionados no máximo e coisas do género. Portanto, são as tais técnicas que são usadas nas negociações, que é um princípio ao qual, se eles percebessem minimamente sobre Feng Shui e sobre o equilíbrio universal, nunca o fariam. Porque qualquer parceria só funciona quando ambas as partes ganham. Quando é ganha, ganha dos dois lados. E é isto que nos explica esta ferramenta de trabalho do Yin e do Yang. Que é, tudo na vida, por mais luz que eu tenha de um lado, mais sombra eu vou ter do outro. Portanto, numa negociação, quanto mais eu ganhar de uma forma, mais eu vou ter que pagar de outra. Se eu estou a esmagar os preços do fornecedor de uma forma completamente desequilibrada e não justa, há um dia que aquele fornecedor não vai aguentar mais e vai ter que deixar de fornecer, porque ele próprio não tem capacidade para continuar. E é isso muitas vezes que a nossa economia ensina a fazer e, portanto, por isso é que depois estamos nas situações em que estamos mesmo a precisar de fazer umas lavagens na maneira de viver, porque efetivamente temos andado a viver muito o lado luz e esquecemos que há um outro lado de produzir, que não é só consumir, é preciso produzir também. Quando alguém ganha muito de um lado, alguém tem que perder do outro lado. É verdade que a lei universal e do fluxo energético, eu posso ser muito bom numa determinada coisa, posso ganhar muito de um lado. Por isso mesmo eu vou ter que ser muito mais frágil com o outro assunto da minha vida. E às vezes há aquelas pessoas que são ótimos a negociar, são ótimos em termos de negócios e que depois têm uma dificuldade enorme em gerir as emoções e no seu meio familiar. Há outras pessoas que se calhar são uns nabos em termos de negócios, mas depois são uns líderes e umas pessoas super fortes e firmes a ajudarem toda a família e a transmitirem uma energia muito sólida e muito consolidada. Portanto, todos nós temos as nossas valências. E este tema ajuda-me também a entrar também um bocadinho no lado do Feng Shui pessoal, que mostra também que ninguém, mas ninguém, é muito bom a fazer tudo. Porque nós somos também o Yin e o Yang. Quando vem dizer, porque aquela pessoa é muito boa nisto, é muito boa naquilo, eu digo, pronto, há qualquer coisa onde ele é menos bom, porque ninguém consegue ser muito bom em tudo. É verdade que o nosso mundo, muito orientado para a matéria onde nós vivemos hoje em dia, gosta muito de medir os resultados. E há, efetivamente, pessoas que têm muita facilidade em atingir resultados, em atingir os objetivos e em mostrar trabalho feito. Mas é verdade também que essas pessoas se apoiam muito por outras pessoas que são ótimas a fazer o trabalho de casa, são ótimos não como líderes, mas como segunda linha, e que sem essas pessoas os outros não conseguem atingir também tantos resultados. Portanto, todos nós temos o nosso lugar, todos nós temos a nossa maneira de vibrar, de produzir, de contribuir à nossa maneira, porque todos nós temos algo que é muito bom e que ajuda muito, não só a nós próprios, como aos outros. Portanto, mais uma vez para explicar que o Yin e o Yang está presente, quer nos espaços, como eu vou mostrar daqui a bocado, como nos nossos propósitos, como na nossa maneira de pensar, como na nossa maneira de nos movimentarmos, resumindo, em tudo aquilo que vibra. A vibração é composta pelo Yin e pelo Yang. Sempre que eu tenho luz
tenho que ter sombra, sempre que eu tenho dia, tenho noite. Se eu tenho um lado forte, tenho que ter outro lado frágil. Se eu tenho um lado ativo, tenho que ter outro lado mais passivo. Se eu tenho um lado muito masculino, tenho que ter outro lado muito feminino noutro assunto qualquer. Portanto, tem que haver sempre esta dinâmica. Não há ninguém que consiga ser só muito forte, porque há de ter para compensar esse muito forte, há de ter muito frágil também. E normalmente é muito engraçado, porque as pessoas que normalmente têm uma estrutura forte, muitas vezes depois em termos de movimento e de ação, mostram um lado mais frágil, e as pessoas que têm muitas vezes a estrutura mais frágil, em termos de movimento e de ação, mostram o lado mais forte, porque é a compensação. Uma estrutura muito sólida, muito forte, que pode vir um terremoto e aquilo não cai, acaba de ter um movimento energético mais calmo, enquanto uma estrutura mais frágil, portanto, não se aguenta tanto às intempéries, mas por outro lado a energia ali dentro é muito mais dinâmica. Vejam a diferença, por exemplo, entre uma estufa, uma estrutura muito frágil, mas cuja luz ali dentro e todo o ambiente é muito rápido, e nós não conseguimos descansar dentro de uma estufa, sentimos aquela dinâmica toda do espaço. Quando comparamos com um castelo, ou com uma muralha, ou com uma masmorra, não é uma estrutura muito sólida, que dura há centenas de anos, é tudo muito sólido, mas a energia ali dentro está completamente parada, estagnada, é tudo mais pesado, mais denso. Nós somos como as casas e como os edifícios. Pessoas, se calhar, na sua vida mais estáveis, têm movimentos menos acelerados, e a posição é um bocado desta triangular, como eu estou a fazer agora com o meu corpo, portanto, uma base mais larga. Isto é uma estrutura mais yang, mais sólida, mais estável. O que faz com que essas depois tenham uma ação um bocadinho mais yin, mais calma. Por outro lado, uma estrutura mais yin, que será uma base mais estreita e mais aberta à energia do céu, portanto, uma estrutura mais yin, lá está, funciona muito mais como funil a apanhar a energia do céu, portanto, muito mais dinâmica, muito mais, quase como a árvore, não é? Uma árvore com uma copa grande e com uma raiz pequena. É instável, mas tem muito movimento. Já outra árvore, com muito pouca copa, mas com uma raiz muito densa, não tem quase movimento cá em cima, mas é muito estável. Isto são imagens que eu vos estou a ajudar a criar, a lembrar. Vocês já sabem tudo isto, só que nunca, às vezes, tivemos consciência. Faz parte de tudo aquilo que existe na nossa vida. E que, obviamente, vamos abordar sempre mais o tema da casa, por os exemplos práticos. Isto para vos dizer que, quando aparece aqui não há esse tipo de situações, com certeza, mas quando vocês estão num espaço em que as pessoas não se entendem muito bem, ou mesmo quando estão no vosso gabinete de trabalho e entra lá um chefe ou um diretor a berrar com toda a gente, a maltratar toda a gente, aos berros, e às vezes até a tratar mal as pessoas, o que acontece é que provavelmente ele, para estar a ter aquela reação tão yang, a magoar mesmo os outros, portanto, demasiado ativa, demasiado fora do controle, só lhe pode estar a acontecer uma coisa lá dentro. Ele por fora tem essa reação muito agressiva, o que quer dizer que lá por dentro está completamente fragilizado. Ele só tem essa reação porque deve estar muito preocupado com qualquer coisa em que fugiu ao controle. Ele perdeu o controle da situação. Estou a ver ali ao fundo uma senhora a sorrir. Já presenciou uma situação qualquer destas, não? Sim. Agora, em vez de ficar assustado a pensar, ai, que eu nem sei que números é que é de chamar àquela pessoa que